Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu montaria uma carteira de 500 mil reais se eu estivesse começando hoje. Onde investir esse dinheiro, ou melhor, até me retratando, tá? Nós aqui do Clube do Valor vamos te mostrar como é que é o nosso processo para a gente definir onde investir sempre que chega um cliente novo aqui. E isso de forma prática, mostrando passo a passo como a gente toma decisões usando o que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que é a nossa estratégia de investimento, um método desenvolvido pela gente. E se a gente vai mostrar o passo a passo de como é que a gente faz, nada melhor do que chamar aqui um consultor de investimentos, o Kevin, que já atende clientes há muito tempo, hoje é líder de outros consultores que atendem clientes e que domina esse processo. Como você logo vai ver, então se você tem 500 mil reais ou mais, ou simplesmente quer ter mais clareza sobre como investir, presta atenção no que o Kevin vai te dizer, deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Primeira coisa que alguém faz quando quer saber como investir é abrir o Google e procurar qual é o melhor investimento hoje. E esse termo tem mais de 8 mil pesquisas por mês. Nada contra quem escreveu esses artigos que aparecem nos resultados, mas como dá para perceber rapidamente, todos eles falam sobre produtos. A mesma linha segue para todos os analistas e 99% dos profissionais de mercado. As pessoas escrevem colunas como essa: renda fixa versus renda variável, qual é a melhor opção em 2025? Onde investir em 2025, ano da renda fixa? Essa é a ação preferida de bancos e corretoras para investir em 2025. Enfim, é uma avalanche de informações que muitas vezes deixa o investidor absolutamente perdido e sem segurança em como proceder. E aí você pode pensar: não, beleza, é o meu caso, por isso que eu fui atrás de ajuda. Contratei um assessor de investimentos que disse, inclusive, que faz o trabalho gratuito. Só que os assessores brasileiros são também muito focados em produtos. Na média, eles só entram em contato com seus clientes para falar sobre uma emissão nova, sobre um produto novo, sobre algo novo para você investir e para gerar comissões maiores para eles. Por isso que o sistema que nós do Clube do Valor propomos começa de forma diferente. Em vez de olhar para o mercado, ele começa olhando para o investidor. Em especial, a gente olha 3 coisas nessa ordem: qual que é o risco que o investidor em questão aguenta correr? Quais são os objetivos desse investidor? Qual que é o prazo que ele tem de investimento? Ele busca renda passiva no futuro? Ele busca viver de renda? Ele busca complementar a aposentadoria ou alcançar a tranquilidade financeira? E 3, qual que é a experiência desse cara no mercado? E para que tudo isso, né? Porque no Clube do Valor a gente não acredita em melhor investimento, melhor produto, melhor ação, melhor FII. A gente acredita na melhor carteira feita para ti, considerando o teu nível de risco, os teus objetivos e a tua experiência. Aqui nos nossos serviços de wealth do Clube do Valor, a gente tem clientes que investem apenas em renda variável, correndo muito mais risco, e clientes que investem majoritariamente em renda fixa, correndo muito menos risco. Inclusive, a gente tem, sim, clientes que investem apenas em renda fixa. Então são carteiras diferentes para pessoas diferentes. Simples. Vamos lá, te dando um exemplo, todo mundo sabe que para o longuíssimo prazo a Bolsa de Valores é um excelente investimento. E mais, para quem investiu na Bolsa nos anos 90 e manteve esse investimento até hoje, ganhou muito. Mas olha só pelo que esse cara teria passado. Matéria da Folha de São Paulo de 1998. Bolsas desabam no mundo. Bolsa de São Paulo fechou com baixa de 9,94% no dia, fechando um recuo de 38% em agosto. E a mesma coisa ocorre na Europa, América do Norte e Ásia. Outra matéria da Folha de 99. Real é desvalorizado em 8,3%. Saída de dólar supera 1 bi de dólar. Uma onda de descrédito de enormes proporções. Talvez mais dramático da história recente. O governo eleva juros a 49% para tentar segurar os dólares. Os juros foram aumentados de 29% para 49%, aumento de 20% nos juros. E logo naquele momento a bolsa apresenta uma queda de 65%. Nesse contexto, você conseguiria manter o investimento? Depende do teu perfil. Talvez você vendesse no prejuízo e migrasse para renda fixa. Mas se você for muito tolerante ao risco e tivesse mantido seus investimentos, o que teria acontecido? Voltando ali para o mesmo gráfico, em menos de 1 ano e meio, a bolsa teria alcançado um novo topo histórico. E de lá para cá, todas essas crises teriam feito com que você multiplicasse muito o teu patrimônio. Então é por isso que o primeiro passo é fazer uma análise do investidor. O que nos leva para o segundo passo, que é definir a alocação de ativos correta. O perfil do investidor, os riscos e objetivos mapeados, é hora de pensar na estratégia macro e na alocação de ativos. Se você não sabe o que é alocação de ativos, esse é o nome de uma estratégia sistemática que é muito pouco utilizada no Brasil. Aqui o pessoal ainda fala muito em produto, mas é muito utilizada pelos maiores investidores da história. E mais, essa estratégia é responsável por 90% da performance de uma carteira de investimentos. E a lógica dessa estratégia é, ao invés de pensar em produtos, quais ações comprar, quais ativos de renda fixa ter em carteira, pensar justamente em uma alocação macro.
Por quê? Para entregar o maior potencial de retorno possível para o investidor, para respeitar o nível de risco que ele aceita correr, para trazer mais clareza para os investimentos e para sempre saber a hora de comprar ou vender algum ativo, que é o que eu vou te explicar melhor no passo 4 desse vídeo. E foi justamente por seguir essa estratégia, que faz parte do nosso sistema de alocação estratégica, que a gente aqui no Clube do Valor vendeu bolsa em uma época que ninguém queria vender. Em dezembro de 2019, a bolsa não parava de subir, todo mundo queria investir mais em bolsa, e você pode ver que em 2019 as pessoas colocaram 88 bilhões de reais na bolsa. E a gente vendeu bolsa em novembro e dezembro de 2019 e em janeiro de 2020. Tudo isso seguindo o sistema de alocação estratégica. E aí, quando a bolsa despencou, claro que a gente não tinha como prever, e naquele momento já ninguém mais queria comprar bolsa. O que a gente fez? A gente comprou muita bolsa, mais de 11 milhões e meio de reais. Tudo isso por causa do sistema de alocação estratégica. E agora, falando em termos práticos, você precisa escolher a sua alocação ideal, ou seja, a composição ideal da tua carteira. E aqui vão alguns exemplos de alocação de carteira que a gente gosta bastante. Esse aqui é um cara que não tolera tanto risco, investe menos em ações, mas investe 70% em renda fixa. Já esse aqui tolera um pouco mais de risco, tem um peso maior em ações e fundos imobiliários e 40% em renda fixa. Ou ainda um modelo 100% renda variável para um cara que tolera muito risco. E o que eu acho mais interessante nessa parte de alocação de ativos é que se você já investe hoje, independentemente de ser 500 mil, muito mais ou muito menos, você tem uma alocação, mas pode nem saber. O grande problema é que se você não tem essa clareza e não sabe por que os ativos foram para lá, dificilmente vai saber a hora certa de comprar ou vender ativos e quais ativos comprar e vender. Se hoje a tua justificativa é, bom, se está todo mundo comprando eu também vou, ou se tem alguma notícia negativa eu não vou comprar tal ativo, lamento te informar, mas isso pode te fazer perder dinheiro. E quem está dizendo isso não sou eu, mas sim a JP Morgan. Nesse estudo demonstrou que o investidor médio, que é o cara que se baseia em manchetes para comprar ativos, tem uma rentabilidade menor do que qualquer outro investimento do mercado. E esse problema, quem segue o sistema de alocação estratégica não passa. Ah, Kevin, mas como assim? Eu não tenho uma alocação estratégica. Então eu te convido a participar gratuitamente de uma consultoria de investimentos. Mas eu não tenho tempo para isso, passa logo pro que importa no vídeo. Clica aqui no primeiro link da descrição, marca uma hora na tua agenda essa semana e participa de uma reunião com um consultor de investimentos que pode mudar a tua vida financeira. Exatamente como aconteceu com o Roberto. O amparo de um profissional é o que vai sim te fazer economizar tempo. Mas eu sugiro que você agende ainda hoje, porque as vagas são limitadas e os profissionais estão com a agenda cheia. Vamos para o terceiro passo. Definir as estratégias micro. E aí aqui sim que a gente começa a falar de produto. Aí entram as perguntas. Quais ações comprar? Quais norte-americanas? Quais brasileiras? Quais ativos de renda fixa? Vou comprar CRI, CDB, título público? Tudo entra aqui. Seguindo a estratégia do Clube do Valor, no sistema de alocação estratégica, nós desenvolvemos diferentes estratégias para diferentes classes de ativos. Porque em vez de fazer o que a maioria faz, que é fazer uma análise qualitativa de acordo com as histórias que estão no ar, que é uma forma provada por estudos que gera vieses otimistas em bons momentos e pessimistas em maus momentos, nós preferimos seguir estratégias que são puramente matemáticas. E a gente olha apenas para números. A gente não faz análise e nem projeção para o futuro. Um exemplo disso é o que está na tela agora. Dentro do nosso sistema de alocação estratégica, nós temos estratégias diferentes para diferentes classes de ativos. Bom, com tudo isso posto, a gente já pode partir para o passo 4, que é fazer o rebalanceamento inteligente. É ele que nos força a estar sempre comprando na baixa e vendendo na alta. E mais do que isso, nos ajuda a sempre ter clareza sobre o que fazer. Com ele, ao invés de a gente ter que ir atrás de uma manchete ou uma opinião para embasar as decisões, você olha para a tua carteira, compara com uma carteira ideal pré-determinada e sabe exatamente o que fazer. Digamos que a tua carteira seja meio a meio. Metade ações BR, metade Estados Unidos. E aí, em um determinado momento, as ações Brasil subiram bastante, o dólar caiu, as ações norte-americanas acabaram caindo. Nesse caso, o que a gente faz? A gente vende um pouco de ações brasileiras para voltar para a alocação ideal, meio a meio. E esse é o passo 4. Momento de fazer ajustes inteligentes na tua carteira. Bom, depois de tudo isso, onde nós do Clube do Valor investiríamos 500 mil hoje, passando por esse passo a passo? Bom, passo 1 é analisar o investidor, lembra? Então a gente vai considerar aqui uma alta tolerância a risco. No passo 2, ao definir a alocação correta, a gente vai escolher uma carteira de longo prazo, 100% composta por renda variável. A gente sabe que vai ter mais risco, mas vai entregar um potencial maior de retorno. A gente sabe que uma estratégia assim teria rendido cerca de 8% ao ano acima da inflação no longo prazo,
no período de 20 anos. E é claro, considerando a inflação, a gente teria transformado 500 mil em quase 3 milhões de reais nos últimos 20 anos. Se a gente olhar para um prazo menor, em 10 anos, 500 mil teriam se tornado cerca de 1 milhão e 200. Tudo isso daqui acima da inflação, tá? Então teria mais a correção da inflação nesse período. Agora uma carteira um pouco mais conservadora, com 45% em renda variável e o restante em fixa. Nos últimos 20 anos, a carteira teria rendido mais de 7% acima da inflação. Isso teria transformado os 500 mil em mais de 2 milhões e 200. Tudo isso sem considerar aporte acima da inflação. Mas beleza, passo 3 agora, que é a estratégia micro, né? Aqui a gente seguiria nossas estratégias sistemáticas de seleção de ativos. Então, dentro de ações, a gente aí sim pensa em comprar ativos descontados. Em fundos imobiliários, a mesma coisa. E por aí vai. E o passo 4, rebalanceamento inteligente. Com o tempo, os ativos variam bastante no mercado financeiro. Então, a cada 3 meses, a gente ia vender o que está sobrando e comprar o que está faltando. Sempre ajustando a carteira para voltar para a nossa alocação ideal. Bom, me conta aqui nos comentários como que você investiria os 500 mil hoje. Se tu ainda não está convicto da resposta e quer uma segunda opinião sobre a tua carteira de investimentos, o que você precisa fazer é aproveitar uma das vagas que a gente está liberando para sessões gratuitas de consultoria e análise de carteira. Porque é dessas sessões que você vai sair com um plano de investimentos feito sob medida para ti. Então aperta aqui para preencher um rápido formulário e concorrer a uma das vagas que eu liberei. E agora, para continuar com o Clube do Valor no YouTube, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Grande abraço e até mais!